Fala fera, que bom ter você aqui na continuação da nossa revisão sobre ondulatória. Nesse bloco nós vamos falar sobre cordas vibrantes, que pertence à parte de acústica. Vem comigo! Questão R16. O violão é um instrumento de corda muito popular, quase sempre presente nas rodas musicais entre amigos. E, como qualquer instrumento musical do tipo, precisa periodicamente ser afinado. A afinação do violão é feita através das tarraxas encontradas na extremidade do braço. Cada corda possui uma tarraxa que serve para tensionar mais ou menos a corda, com isso afinando o violão. Com base no exposto, podemos afirmar que... Olha só, fera, antes de começar a ler as alternativas, vamos fazer aqui uma pequena revisão sobre cordas vibrantes, sobre ondas estacionárias formadas em cordas vibrantes. A primeira coisa que você deve lembrar é que para você calcular a velocidade de propagação de uma onda numa corda tensionada, você precisa lembrar da equação de Taylor. A equação de Taylor vai me dizer que a velocidade de propagação de uma onda numa corda tensionada, numa corda tracionada, é dada pela raiz quadrada da relação da força de tração na corda, da força que tensiona a corda, sobre a sua densidade linear. Então, a equação de Taylor vai dizer que a velocidade de propagação de uma onda numa corda tensionada é dada pela raiz quadrada da força sobre a densidade linear da corda. Lembrando que essa força ela tem que aparecer em newtons, e essa densidade linear nada mais é do que a massa da corda distribuída pelo seu comprimento. Então lembra que densidade linear é dada por massa sobre comprimento. Tranquilo? Essa força em newtons, a densidade linear em quilogramas por metro, para que a nossa velocidade, a velocidade de propagação da onda, seja dada em metros por segundo. Outra coisa interessante que você precisa lembrar é que quando eu tenho uma corda vibrante, eu posso ter nessa corda vibrante vários modos de vibração. E para cada modo de vibração está relacionada, está associada a uma frequência, que nós chamamos de harmônicos. O primeiro modo de vibração mais simples que vai aparecer numa corda vibrante é esse modo aqui, onde nós temos a formação de dois nós nas suas extremidades e um ventre. Lembrando que esse padrão de onda estacionária é exatamente por conta do fenômeno da interferência. Nos pontos onde são formados os nós, aí nós temos uma interferência destrutiva. São os pontos da corda que não vibram. Nos pontos onde nós temos formação de ventre, nós temos a interferência construtiva. Tranquilo? A distância entre dois nós consecutivos ou a distância entre dois ventres consecutivos corresponde a meio comprimento de onda. Então, numa onda estacionária formada numa corda vibrante, a distância entre dois nós consecutivos corresponde a meio comprimento de onda. E esse primeiro modo de vibração, que eu já falei para vocês, que é o modo mais simples, corresponde exatamente ao que nós chamamos de primeiro harmônico, ou harmônico fundamental. Beleza? Primeiro harmônico, ou a frequência fundamental. E aí, se você pegar esse padrão, nós temos que, para o primeiro harmônico, para a frequência fundamental, onde nós temos dois nós e um ventre,
Meio comprimento de onda, que é a distância entre dois nós, corresponde exatamente ao comprimento da corda, ao comprimento L da corda. Então, eu posso afirmar que para o primeiro harmônico, o comprimento da corda corresponde a 1 vezes lambda sobre 2. Eu posso escrever que o primeiro comprimento de onda associado ao primeiro harmônico, 2L sobre 1. O 2 sobe multiplicando, o 1 desce dividindo. Tranquilo? O segundo modo de vibração numa corda vibrante é esse aqui, onde nós temos a formação de 3 nós, 2 nós nas extremidades e um nó ali no meio, e a formação de 2 ventres. Olha só, eu tenho aqui 1, 2, 3 nós, tá? 1, 2, 3 nós, e eu tenho a formação aqui de 2 ventres, 1, 2, tranquilo? E esse seria o nosso segundo harmônico. Nesse caso, você percebe que eu tenho 3 nós, logo a distância entre 2 nós consecutivos, lambda sobre 2. Então, eu tenho lambda sobre 2 mais lambda sobre 2. Lambda sobre 2 mais lambda sobre 2 corresponde exatamente ao comprimento L da corda. Então, eu posso afirmar que para o segundo harmônico, o comprimento L da corda é dado por 2 vezes lambda sobre 2, que corresponde ao segundo harmônico. Ou o comprimento de onda que está associado ao segundo harmônico, 2L sobre 2. Tranquilo? O terceiro modo de vibração numa corda vibrante é esse modo aqui. Deixa eu apagar aqui rapidão. Esse modo aqui. Onde nós temos aqui, você pode perceber que nós temos 1, 2, 3, 4 nós e a formação de 3 ventres. Tranquilo? Se eu tenho 4 nós, a distância entre 2 nós consecutivos, lambda sobre 2. Então, eu tenho lambda sobre 2, mais lambda sobre 2, mais lambda sobre 2, que corresponde ao comprimento L da corda. Então, 3 vezes lambda sobre 2 seria o comprimento L da nossa corda. Então, eu posso afirmar que o terceiro comprimento de onda relacionado ao terceiro harmônico, que seria o lambda 3, seria 2L sobre 3. E aí, se você prestar atenção, para o primeiro modo de vibração, que foi o primeiro harmônico, o comprimento foi 2L sobre 1. Para o segundo harmônico, 2L sobre 2. Para o terceiro harmônico, 2L sobre 3. Se você prestar atenção, o número de harmônicos para as cordas vibrantes corresponde ao número de ventres. O primeiro modo de vibração, eu tinha apenas um ventre. E o comprimento de onda, 2L sobre 1. O segundo modo de vibração, eu tinha 2 ventres. O segundo comprimento de onda, 2L sobre 2. O terceiro modo de vibração, nós temos 3 ventres. O terceiro comprimento de onda, 2L sobre 3. O quarto harmônico numa corda vibrante teria 4 ventres e 5 nós. O quinto harmônico numa corda vibrante teria 5 ventres e 6 nós. E assim sucessivamente. Então, nós podemos generalizar aqui escrevendo da seguinte forma. Se eu quiser o comprimento de onda lambda n para o harmônico n, n igual a 1, 2, 3, 4, 5, esse comprimento de onda lambda n nas cordas vibrantes seria 2L sobre n, onde n é exatamente o harmônico que você está trabalhando. Primeiro harmônico, n igual a 1. Segundo harmônico, n igual a 2. E assim sucessivamente. Mas nós sabemos também, pela equação de onda, que para você calcular a velocidade de propagação de uma onda periódica, basta você fazer o produto lambda vezes f. Comprimento de onda vezes frequência.
E com essas duas relações aqui, nós podemos chegar numa relação importante exatamente para essa questão e para as próximas questões que nós vamos resolver. Se eu quiser calcular essa frequência aqui, a frequência Fn, que seria a frequência do harmônico que eu estou querendo calcular, ela seria igual a o lambda vai passar dividindo, então ficaria V sobre lambda. Se o lambda vai passar dividindo, vai ficar V sobre lambda, eu posso escrever N sobre 2L, que multiplica a velocidade, que pela equação de Taylor é a raiz quadrada da força que tensiona a corda sobre a sua densidade linear. Beleza? Então, para as cordas vibrantes ou para um violão, por exemplo, eu posso escrever essa relação aqui. A frequência Fn igual a N sobre 2L, que multiplica a raiz quadrada da força que tensiona a corda sobre a sua densidade linear. Então, perceba que a frequência de vibração da corda, o harmônico numa corda de violão, ela depende de 3 fatores. Da força que tensiona a corda, da densidade linear da corda, que aqui está associada ao seu diâmetro, e do comprimento da corda. Então, eu posso mudar a frequência de uma corda de violão mexendo na força que traciona a corda, na força que tensiona a corda. Se eu mudo de corda, porque se você já percebeu, no violão nós temos 6 cordas, né? Existem as cordas com espessuras, com diâmetros maiores, e elas vão diminuindo até a corda mais fina. Isso mexe diretamente na densidade linear. E o músico, quando está tocando o violão, ele pode prender a corda em várias posições diferentes, o que faz variar o comprimento da corda. Fica ligado, fera. Essa dica é muito importante. Feito isso, nós podemos agora analisar, né, as afirmações, as alternativas para essa questão. Com base no exposto, podemos afirmar que uma nota de 100 Hz e comprimento de onda 0,25 metro é gerada em uma das cordas do violão. Essa nota, ao se propagar no ar, mantém as mesmas características de frequência e comprimento de onda? E aí, preste atenção, fera. Preste atenção. Porque quando uma onda se propaga pelo ar, e nesse caso é a onda sonora, à medida que ela vai se propagando, a sua intensidade ela vai diminuindo. Tranquilo? E aí, com certeza, à medida que ela vai se propagando, as suas características elas vão perdendo, né? Se a intensidade vai diminuindo, a sua frequência também vai desaparecendo, né? O comprimento de onda. Se ela muda de meio, por exemplo, no ar, né? De um ar quente para um ar frio, lembra que isso caracteriza uma refração. A frequência permanece constante, mas a velocidade e o comprimento de onda variam, se alteram, né? Então, não posso afirmar que uma nota, ao se propagar no ar, mantém as mesmas características. Tranquilo? Então, essa letra A está fora. O timbre do som emitido pelo violão depende somente do tipo de corda, nylon ou aço, pois o timbre é uma característica da fonte sonora, uma espécie de impressão digital da fonte. Fera, preste atenção que uma característica da fonte sonora é a frequência. E a qualidade fisiológica do som, que está diretamente relacionada com a frequência, é a altura. Então, a frequência de uma onda depende da fonte. A frequência de uma onda sonora depende da fonte sonora. Então, a característica que está diretamente relacionada à fonte sonora é a frequência.
e a qualidade fisiológica do som, que está diretamente relacionada à altura, frequência, som grave ou som agudo, é a altura. O timbre, lembra fera, o timbre é a qualidade fisiológica do som que permite ao ouvinte distinguir dois sons produzidos por fontes diferentes e que apresentam a mesma altura, que apresentam a mesma frequência fundamental. O timbre, ele está relacionado à forma da onda. Tranquilo? Então essa letra B, ela está falsa. Para aumentar a altura do som pela corda, deve-se diminuir a tensão aplicada à corda. Para aumentar a altura do som, deve-se diminuir a tensão aplicada à corda. E olha só, fera, aumentar a altura do som é aumentar a sua frequência. Força e frequência são grandezas diretamente proporcionais. Então, se eu quiser aumentar a frequência da onda sonora, mantendo o comprimento constante e a sua densidade linear constante, eu preciso aumentar a tensão aplicada na corda. Então, essa letra C está falsa. Letra D. Quando uma pessoa prende a corda com o dedo na região do braço do violão e faz a corda vibrar na região da boca, obtém uma nota musical mais alta quando comparada à nota obtida com a corda livre. Ou seja, o que é que ele está me dizendo aqui? Olha só. Quando uma pessoa prende a corda com o dedo na região do braço, se a corda está livre, ela apresenta o seu comprimento natural. Se eu prendo o dedo nessa corda numa região do braço da corda, eu diminuo o comprimento da corda. Beleza? E aí, mantendo-se a tensão constante e mantendo-se a densidade linear da corda constante, nós estamos falando da mesma corda. Ao diminuir o comprimento da corda e a frequência são grandezas inversamente proporcionais. Então, ao diminuir o comprimento da corda, eu tenho uma frequência maior. E a frequência está diretamente relacionada à altura. Então, quando uma pessoa prende a corda com o dedo na região do braço do violão e faz a corda vibrar na região da boca, obtém uma nota musical mais alta, ou seja, de maior frequência, um som mais agudo. Então, essa alternativa D, ela está correta. Perceba que se você analisar agora a densidade linear, né, mantendo-se a força constante, a tensão constante e o comprimento da corda constante, a densidade linear e a frequência também são inversamente proporcionais. Então, se você pega um violão, deixa a corda livre, e você toca a corda mais grossa, o som da corda mais grossa, o som da corda de maior diâmetro, é um som mais grave. A frequência é menor. Se você toca a sexta corda de cima para baixo, que é a corda mais fininha, a de menor diâmetro, o seu som é mais agudo. A frequência é mais alta. O som é mais alto. Beleza? Então, se liga nessa dica super importante sobre cordas vibrantes, tá bom? Beleza? E na letra E, aumentar o volume do som emitido pelo violão é o mesmo que aumentar a altura do som emitido. Cuidado, fera, nessa pegadinha. Volume. O volume do som está relacionado à intensidade. E a intensidade é uma qualidade fisiológica que permite a um ouvinte diferenciar um som forte de um som fraco. Um som forte, um som muito intenso, é um som que transporta muita energia, de grande amplitude.
Um som fraco, ou seja, pouco intenso, é um som que transporta pouca energia, de baixa amplitude. Então, a altura está relacionado com frequência, som grave e som agudo, som alto, som baixo. Som alto é um som de maior frequência, mais agudo. Som baixo é um som de baixa frequência, um som grave. O timbre está relacionado à forma da onda. Permite ao ouvinte, por exemplo, diferenciar um Lá de um violão de um Lá de um piano. É a mesma frequência fundamental emitidas por fontes diferentes. E eu consigo perceber essa diferença, pois essas ondas apresentam formas diferentes. Isso é o timbre. Já a intensidade é a qualidade fisiológica do som, que permite a um ouvinte diferenciar um som que é forte, muita energia, alta amplitude, de um som fraco, pouca energia, pequena amplitude. Tranquilo? Então, nessa questão, a alternativa correta, letra D, de detonando na sua prova do Enem. Vamos lá para a nossa questão R17. Vem comigo. Como a nota é reproduzida no piano? Quando você pressiona uma tecla em um piano, houve uma nota. Se você abrir o instrumento, verá o que produz o som. Um martelo de madeira coberto com feltro está ligado à parte da tecla que você não pode ver. Quando você pressiona uma tecla, ela empurra o martelo em grupos de 1, 2 ou 3 cordas de aço e levanta o amortecedor fora das cordas. A vibração das cordas produz o som. Quando você tira o dedo da tecla, o martelo cai de volta no lugar, o amortecedor repousa sobre as cordas e as vibrações param. Cada corda vibra em uma frequência diferente, dependendo do comprimento, peso, tensão e espessura das cordas. As notas mais agudas de um piano vêm. O que são as notas mais agudas? São as notas mais altas. São as notas de maior frequência. E aí, pegando carona no que acabamos de ver, o que é que eu posso escrever para vocês? Que os harmônicos, a frequência Fn, numa corda vibrante, é dado pela relação N sobre 2L, que multiplica a raiz quadrada da força que tensiona a corda sobre a sua densidade linear. Então, se eu quero as notas mais agudas, eu quero as notas de maior frequência. Para isso, eu espero as cordas de menor comprimento, as cordas de menor densidade linear, já que comprimento e densidade linear são inversamente proporcionais à frequência, e uma corda que tenha uma intensidade de tensão, uma força de tensão muito intensa, já que força e frequência são grandezas diretamente proporcionais. Então, para ter as notas mais agudas, eu escolho a menor corda, a de menor densidade linear e a que tenha a maior força de tensão, a maior força de tração nas suas extremidades, tá bom? E aí, se você analisar isso aqui, as notas mais agudas de um piano vêm das cordas mais longas. Aqui já está errado, né? Seria das cordas mais curtas, tranquilo? Letra B, das cordas mais longas. Aqui já estaria errado. Letra C, das cordas mais curtas. Beleza. Das cordas mais leves. Beleza. As cordas mais leves seriam aquelas que apresentam a menor densidade linear. E das cordas mais esticadas, com certeza. Quanto mais esticada tiver a corda, maior vai ser a força de tensão. Então, para essa questão, a alternativa correta seria a letra C. Tranquilo? Vamos analisar a letra D. As cordas mais curtas, beleza?
As mais pesadas, aí já está fora, né? Que teria maior densidade linear. As cordas mais curtas, letra E, beleza. As cordas mais leves, beleza. Beleza. As menos esticadas, tá falso, né? Porque seria menor a força de tensão. Então, nessa questão, alternativa correta, letra C, de com certeza você vai detonar na sua prova do Enem. Vamos lá para a nossa questão R18. Vem comigo. O violão, instrumento musical bastante popular, possui 6 cordas com espessuras e massas diferentes, resultando em diferentes densidades lineares. As extremidades de cada corda são fixadas, como mostra a figura abaixo. Para produzir sons mais agudos ou mais graves, o violonista dispõe de 2 alternativas: aumentar ou diminuir a tensão sobre a corda e reduzir ou aumentar seu comprimento efetivo ao pressioná-la em determinados pontos ao longo do braço do instrumento. Para uma dada tensão F e um dado comprimento L, a frequência de vibração de uma corda de densidade linear Mi é determinada pela expressão F igual a 1 sobre 2L, que multiplica a raiz quadrada de F sobre Mi. Se ele colocou 1, ele está considerando a frequência fundamental, o primeiro harmônico, tranquilo? Levando em consideração as características descritas acima, para tocar uma determinada corda de violão, visando produzir o som mais agudo, o violonista deverá, olha só, se eu quero um som mais agudo, eu quero um som de alta frequência. Então, o violonista deverá diminuir o comprimento efetivo da corda mais fina, ou seja, a de menor densidade linear, diminuir o comprimento da corda mais fina, ou seja, a de menor densidade linear, com certeza, né? Já que a frequência é inversamente proporcional ao comprimento e inversamente proporcional à densidade linear. Se eu diminuo o comprimento efetivo da corda, eu estou diminuindo o seu comprimento. E se eu escolho a corda mais fina, é a de menor densidade linear, eu vou ter sim um som mais agudo. Então, já de cara, a alternativa correta aqui seria a letra A. A de aprovação no seu vestibular. Pegue as próximas alternativas e faça você mesmo as relações de proporcionalidade. Mas nessa questão, A de aprovação. A de aprovação na sua prova do Enem. Vamos lá agora para a nossa questão R19 e agora vamos fazer algumas continhas, tranquilo? Com o carro parado no congestionamento sobre o centro de um viaduto, um motorista pôde constatar que a estrutura deste estava oscilando intensa e uniforme. Curioso, pôs-se a contar o número de oscilações que estavam ocorrendo. Conseguiu contar 75 sobes e desces da estrutura no tempo de meio minuto, quando teve que abandonar a contagem devido ao reinício lento do fluxo de carros. Mesmo em movimento, observou que, conforme percorria lentamente a outra metade a ser transposta do viaduto, a amplitude das oscilações que havia inicialmente percebido gradativamente diminuía, embora mantida a mesma relação com o tempo, até finalmente cessar na chegada em solo firme. Levando em conta essa medição, pode-se concluir que a próxima forma estacionária de oscilação desse viaduto deve ocorrer para a frequência em Hertz de... E olha, fera, se você prestou atenção, olha só, nós falamos que
a frequência Fn para uma corda vibrante, a frequência Fn para uma corda vibrante seria N, que multiplica N sobre 2L, que multiplica a raiz quadrada da força sobre a densidade linear. Mas a raiz quadrada da força sobre a densidade linear é a velocidade dada pela equação de Taylor, né? Que nesse caso aqui, como nós não estamos trabalhando com cordas vibrantes, eu vou colocar apenas V, tranquilo? Então a frequência Fn seria N sobre 2L que multiplica V, onde N é o nosso harmônico, né? Então se eu pego o primeiro harmônico, a frequência F1 seria 1 que multiplica V sobre 2L. Se eu pegasse, por exemplo, aqui o segundo harmônico, que seria a frequência F2, seria 2 vezes V sobre 2L. Se eu pegasse o terceiro harmônico, que seria a frequência F3, seria 3 que multiplica V sobre 2L. Então é fácil você ver que os harmônicos, eles são múltiplos do harmônico fundamental, da frequência fundamental. Os harmônicos, eles são múltiplos da frequência fundamental. E aí a questão, quando trabalha com ondas estacionárias, ela deve falar para você qual é o harmônico que ela está trabalhando. Como essa questão não falou nada, essas 75 oscilações em meio minuto, você pode relacionar ao primeiro harmônico. Tranquilo? Então ele fala que o cara contou 75 sobes e desces no intervalo de tempo de meio minuto. Então eu posso associar o número de oscilações em relação ao intervalo de tempo como uma frequência. E essa frequência seria a frequência fundamental, já que a questão não falou nada. Então, se fosse para eu calcular a frequência fundamental nessa questão, que seria a nossa frequência F1, eu poderia fazer V sobre 2L. Mas ele nem me deu a velocidade de propagação e nem me deu o comprimento da ponte. Então, eu faço pelo que você já sabe. Eu faço pelo que eu já sei. Como é que se calcula a frequência? Frequência é o número de oscilações por um determinado intervalo de tempo. Frequência é o número de ciclos por intervalo de tempo. Então, nós tivemos 75 ciclos, 75 oscilações no intervalo de tempo de meio minuto. Então, são 75 ciclos no intervalo de tempo de meio minuto. E meio minuto são 30 segundos. Então, essa seria a frequência fundamental. Esse seria o nosso primeiro harmônico. Que se você dividir 75 por 30, nós teremos que a frequência fundamental, o primeiro harmônico, seria aí uma frequência de 2,5 Hz. Cuidado para não marcar a letra E. Que ele pergunta assim, levando em conta essa medição, qual é a próxima forma estacionária de oscilação desse viaduto? A próxima seria o segundo harmônico. E se eu quero o segundo harmônico, a frequência F2 seria 2 vezes a frequência F1. Ou seja, 2 vezes 2,5. E a frequência do segundo harmônico seria uma frequência de 5 Hz. Então, a frequência da próxima forma estacionária seria a frequência F2. E como os harmônicos são múltiplos do harmônico fundamental, da frequência fundamental, a frequência do segundo harmônico é 2 vezes maior que a frequência do primeiro harmônico, que é a frequência fundamental. Repito, eu sei que essa questão está falando do primeiro harmônico, porque a questão não me disse nada. Você não é obrigado a saber qual é o harmônico de uma determinada onda estacionária, se ele não lhe dá, por exemplo, a figura de onda estacionária. Então, só como ele me fala que são 75 oscilações em meio minuto,
mas ele não fala qual é a forma estacionária, eu deduzo que é o primeiro harmônico, tranquilo? Então, o próximo harmônico seria a frequência F2, que seria 5 Hz. A terceira forma estacionária seria o terceiro harmônico, 7,5 Hz, 3 vezes o harmônico fundamental. A quarta forma estacionária seria o quarto harmônico, que seria 10 Hz, né? 4 vezes a frequência fundamental, beleza? Então, para essa questão aqui, ele está falando do segundo harmônico, logo a alternativa correta aqui seria a letra D, de detonando na sua prova do Enem. Vamos lá para a nossa questão R20. Uma fila de carros igualmente espaçados, de tamanhos e massas iguais, faz a travessia de uma ponte com velocidades iguais e constantes, conforme mostra a figura abaixo. Cada vez que um carro entra na ponte, o impacto de seu peso provoca nela uma perturbação em forma de um pulso de onda. Esse pulso se propaga com velocidade de módulo 10 metros por segundo, no sentido de A para B. Como resultado, a ponte oscila formando uma onda estacionária com 3 ventres e 4 nós. Considere que o fluxo de carros produza na ponte uma oscilação de 1 Hz. Assinale a alternativa correta para o comprimento da ponte. Tranquilo? E aí, se você prestar atenção, nós podemos associar, né, a vibração dessa ponte a uma corda vibrante. Se são 3 ventres, e 4 nós, numa corda vibrante, o número de ventres determina qual é o harmônico. Então, aqui eu sei que se são 3 ventres, esse padrão de onda, né, esse modo de vibração de onda estacionária corresponde ao terceiro harmônico. Porque numa corda vibrante, o número de ventres determina qual harmônico você está trabalhando. Então, se são 3 ventres, aqui nós estamos trabalhando com a frequência F3, com o terceiro harmônico. Tranquilo? Mesmo assim, preste atenção, você pode resolver essa questão de boa, né? Ora, se eu tenho velocidade e se eu tenho uma frequência, eu posso calcular o comprimento de onda. Então, vem comigo. Como é que eu faço? Equação de onda. V igual a lambda vezes F. Ele me disse que a velocidade de propagação da onda na ponte, 10 metros por segundo. O comprimento de onda eu não sei. A frequência é uma frequência de 1 metro. Então, o comprimento de onda seria de 10 metros. E aí, cuidado para você não marcar a letra A. Ele não quer o comprimento de onda da onda estacionária. Ele quer o comprimento da ponte. Beleza? E aí você pode fazer o seguinte, preste atenção, sem decorar a fórmula, né? Tá vendo? Se eu tenho 3 ventres e 4 nós, eu tenho lambda sobre 2, mais lambda sobre 2, mais lambda sobre 2, né? Então eu posso fazer o seguinte, ó. Se eu tenho 4 nós, entre 4 nós eu tenho 3 espaços de lambda sobre 2. Já que numa onda estacionária, a distância entre 2 nós consecutivos é lambda sobre 2. Lambda sobre 2, lambda sobre 2, lambda sobre 2. E o somatório desses meio comprimentos de onda corresponde ao comprimento da ponte, né? Então eu posso escrever aqui lambda sobre 2 mais lambda sobre 2 mais lambda sobre 2, isso é igual ao comprimento da ponte. Ou seja, o comprimento da ponte seria 3 vezes lambda sobre 2. O comprimento dessa ponte seria 3 vezes 10 sobre 2. Logo, o comprimento dessa ponte seria aí um comprimento de 15 metros, né? Que eu botei 5, tá? 10 sobre 2 me dá 5. 5 vezes 3 me dá 15 metros. Então, o comprimento dessa ponte seria de 15 metros. Tranquilo?
Ou se você for para a relação que eu lhe mostrei, foi que eu mostrei para vocês. O comprimento de onda lambda n de uma corda vibrante é igual a quê? Você pega 2L e divide pelo harmônico. O comprimento lambda n, 2L sobre n, né? O comprimento de onda que nós achamos, né, se refere ao terceiro harmônico. 3 ventres, terceiro harmônico. Então, eu teria aqui lambda 3, que seria o terceiro comprimento de onda, que foi de 10 metros. Então, eu teria aqui 10 metros, que seria o comprimento de onda do terceiro harmônico, igual a 2L dividido por 3, que o N é o 3, porque é o terceiro harmônico. Então, eu teria que 2L seria igual a 30, 10 vezes 3, 30, e 30 sobre 2 me daria para a ponte um comprimento também de 15 metros, tranquilo? Sendo assim, a alternativa correta para essa questão seria a alternativa B, de boa prova do Enem para você. Te aguardo no próximo bloco e não esquece, no bônus aqui da nossa semana 4, eu coloquei uma aula para acústica, onde nessa aula teórica eu falo sobre cordas vibrantes, tubos sonoros e também sobre efeito Doppler. E também falo sobre as qualidades fisiológicas do som. Vale muito a pena você assistir essa aula teórica. Até a próxima e valeu!